Olá, está no ar o CMC-TV em Destaque de hoje, 1 hora de conteúdos em português. Com um pouco do que a CMC-TV, a televisão do Correio da Manhã Canadá traz todos os dias, através do canal 893 da Bell Fibe. Para ver hoje as informações da pandemia da Covid-19 no Canadá. Um ano depois do primeiro caso registrado, qual é a situação no país? O cancelamento da expansão do oleoduto entre Alberta e Nebraska pelo novo presidente americano põe em risco milhares de empregos no Canadá. A regulamentação das redes sociais para banir o discurso de ódio e o racismo tem apoio da maioria dos canadianos. E os pormenores da vitória do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Tudo isso e muito mais logo após o nosso primeiro intervalo. Este segmento é oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também é oferecido pela Lyon Ontario Provincial District Council. I've worked in construction for 40 years. I am and always will be LiUNA. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. Cansado das dores e enfraquecimento de dentes? Não gosta do aspecto dos seus dentes? Se calhar está cansado de usar dentadura larga. Não é preciso usar dentaduras desconfortáveis. Considere trocá-la num dia por implantes ou dentes permanentes. Os novos dentes parecerão os seus dentes naturais. A nossa equipa de especialistas pode dar-lhe dentes fixos e permanentes no mesmo dia. Ligue para nós hoje para começar o seu novo sorriso. Começamos o programa com um balanço do primeiro ano da pandemia da Covid-19 no Canadá. Faz já um ano desde que o primeiro caso foi confirmado. A data foi assinalada na passada segunda-feira. We're here to announce our first presumptive positive case of novel coronavirus. Foi no dia 25 de janeiro de 2020 que se registrou o primeiro caso do novo coronavírus no Canadá. Inicialmente referido como SARS, o vírus que se acredita ter originado na China tornou-se viral por todo o mundo. O paciente zero foi um homem que tinha acabado de regressar da China. O vírus que se espalhou por todo o mundo e que infectou milhões de pessoas teve um impacto mundial significativo em todos os países, atingindo principalmente a vida e a saúde dos cidadãos, a sua economia e causando a morte de milhões de pessoas globalmente. No Canadá, o isolamento social foi imediatamente implantado com a proibição de aglomerações, o encerramento do comércio não essencial e o incentivo ao teletrabalho, medidas que foram mais descuidadas no verão passado, mas que no final do ano voltaram a ser reforçadas com o aumento crescente de novos casos. Na segunda vaga, o lockdown tornou-se imprescindível e o país ultrapassou o marco dos 750 mil infectados e das 19 mil mortes. Com a aprovação das duas vacinas, a da Pfizer e a da Moderna, o Canadá foi um dos primeiros países a iniciar a vacinação contra a Covid-19 a 14 de dezembro. A esperança do retorno à normalidade tem sido ameaçada com atrasos na entrega das doses encomendadas, que são mais do que suficientes para vacinar toda a população. Enquanto a imunização
vacinação avança lentamente, com aproximadamente 800 mil canadianos já vacinados. A ordem é ficar em casa e não deixar de lado as recomendações iniciais: o uso de máscara, a higienização reforçada das mãos e evitar qualquer tipo de aglomeração. Ainda sobre a pandemia, agora especificamente em Ontário, uma informação preocupante é o fato de que foram utilizados até o momento menos de 650 mil testes rápidos dos quase 4,5 milhões recebidos para distribuição na província. A província de Ontário ainda luta contra uma alta taxa de infecções de Covid-19. No entanto, até à data, pouco uso tem vindo a fazer dos testes rápidos de PCR e de antigénios fornecidos pela Agência de Saúde Pública do Canadá. Estes testes podem detectar o vírus em minutos. As autoridades de Ontário distribuíram menos de 15% do total de 4,4 milhões de testes rápidos recebidos, um valor que os especialistas consideram extremamente baixo. Os testes rápidos ao coronavírus foram introduzidos no âmbito da reabertura das escolas em algumas zonas da província. O objetivo é identificar rapidamente infecções entre os alunos, professores e funcionários, combater novos contágios e manter as escolas seguras. Em comunicado à imprensa canadiana, o ministro da Educação de Ontário, Stephen Lecce, garantiu que o governo provincial está pronto para administrar os testes. Cabe, no entanto, às unidades de saúde pública da província tomar essa decisão. Já a vice-diretora-geral da Saúde de Ontário, Barbara Yaffe, admite desconhecer a melhor forma de implementar estes testes rápidos no contexto escolar. Numa experiência feita a alunos assintomáticos entre novembro e dezembro de 2020, o teste rápido à Covid-19 conseguiu identificar mais de 20 casos do vírus numa escola em Toronto. Como o próprio nome indica, os testes rápidos podem ser administrados e analisados no local e fornecer resultados em poucos minutos. Embora os especialistas considerem que estes testes tenham menos precisão do que os feitos em laboratório, asseguram que é melhor usá-los do que os excluir de todo. Os testes rápidos de PCR e de antigénio podem ajudar a isolar os casos positivos e evitar surtos de infecções na região. Além disso, permitem que os alunos possam regressar às salas de aula ao serem testados repetida e regularmente durante todo o ano letivo. Inclusive, alguns lares de idosos com cuidados continuados já utilizaram os testes rápidos em funcionários e visitantes de forma a proteger os seus residentes. Em Toronto, dados das unidades de saúde pública mostram uma alta taxa de infecções do vírus da Covid-19 nos chamados grupos racializados. Cerca de 79% dos casos identificados em novembro do ano passado pertenciam a esse segmento da população. Os grupos étnico-raciais representaram uma parcela desproporcional no número de casos de infecções com o novo coronavírus em novembro do ano passado na cidade de Toronto. A informação foi avançada recentemente pela Diretora-Geral da Saúde da cidade, Eileen de Villa. De acordo com os dados recolhidos, quase 80% dos casos de Covid-19 em Toronto naquele período estavam associados a grupos raciais, uma tendência que se verificou também durante toda a pandemia. Para além disso, 71% das hospitalizações em resultado do vírus também foram de pacientes de grupos raciais. Os grupos étnicos representados em Toronto são árabes, negros, indivíduos da Ásia Oriental, sul-asiáticos, afro-caribenhos e latino-americanos. De notar que os cidadãos que se identificam como pertencentes a grupos étnico-raciais em Toronto correspondem a cerca de 52% da população, um número consideravelmente inferior ao número de infecções dentro deste grupo. Os cidadãos de ascendência afro-caribenha, que representam cerca de 13% da população de Toronto, foram os mais afetados pelo vírus dentro dos grupos étnico-raciais, com 27% dos casos. Em comparação, verificou-se apenas 21% de casos de Covid-19 em cerca de 48% da população da cidade, que se identifica como branca. A Diretora-Geral da Saúde observa que um dos motivos para estas taxas é o facto de que as comunidades étnicas em Toronto são as mais propensas a trabalhar na linha da frente, uma situação altamente propícia a infecções. Fique agora com mais alguns destaques recentes da atualidade canadiana.
Doug Ford, o Premier de Ontário, estendeu o estado de emergência e todas as medidas aplicadas, incluindo a ordem de permanência em casa por mais 14 dias. Esta medida vai permanecer em vigor até pelo menos ao dia 9 de fevereiro. O estado de emergência teve início no dia 12 deste mês. O alargamento já era esperado, mas faltava oficializar a medida. A extensão do prazo do estado de emergência vem no seguimento do alarmante número de infecções na província, que tem provocado uma sobrelotação nas unidades de saúde. O Premier de Ontário já alertou que serão multados todos os que não cumprirem as regras de confinamento, incluindo a ordem de permanência em casa e o limite máximo de 5 pessoas em reuniões ao ar livre. De acordo com o Diretor-Geral da Saúde da província, David Williams, Ontário precisa de estar abaixo das 1000 infecções diárias para que seja levantada a ordem de confinamento. Parte do dinheiro federal dado às províncias no âmbito da pandemia ainda está por utilizar. É o que revela um novo relatório do Centro Canadiano de Alternativas Políticas. Segundo a empresa de pesquisa canadiana, 6 em cada 10 governos provinciais têm fundos parados. Em causa estão milhares de milhões de dólares destinados, por exemplo, a equipamentos de proteção pessoal. Alberta é a província com mais dinheiro, cerca de 336 milhões por gastar. Os especialistas dizem que o dinheiro parado dificilmente será gasto no futuro. Trata-se de fundos alocados para ajudar as famílias, os funcionários da linha da frente e as empresas a resistirem à pandemia. O Canadá deu um passo decisivo no combate à Covid-19. Os testes clínicos em humanos da vacina canadiana contra a Covid-19 da Providence Therapeutics arrancaram na terça-feira, dia 26 de janeiro. A PTX Covid-19B é 100% canadiana. A Providence Therapeutics é uma empresa de biotecnologia com sede em Toronto e um laboratório em construção em Calgary para a produção em massa da vacina. De acordo com a empresa, esta é a primeira fase do ensaio clínico, que consiste em 3 injeções administradas a 60 voluntários adultos. 15 desses voluntários recebem o placebo e outros 45 a vacina. A segunda fase, com previsão para iniciar em maio, vai posteriormente receber outros 60 voluntários com mais de 65 anos. Esta vacina é semelhante à vacina da Moderna e cuja composição desencadeia uma resposta imunológica no corpo com a tecnologia do mRNA. O Canadá tem ainda já em testes clínicos desde julho do ano passado a vacina da Medicago, mas ao contrário da Providence, que vai ser totalmente produzida no Canadá, a empresa biofarmacêutica do Quebec concentra uma grande parte da produção das suas doses na fábrica que possui nos Estados Unidos. Caso seja aprovada pela Health Canada, a nova vacina canadiana ficará pronta para imunização até janeiro de 2022. Vamos a mais um intervalo e veja a seguir: preocupação em Alberta. A suspensão da expansão do oleoduto Keystone XL põe em risco a economia e milhares de empregos na província. E as informações sempre importantes do segmento Saúde e Bem-Estar. Há mais de 40 anos que a Firma Food Product importa os seus produtos favoritos de Portugal. Com armazéns em Toronto e Montreal, já sabe que o seu supermercado local terá sempre marcas Firma e as melhores marcas de produtos alimentares de Portugal. Tudo o que a sua família gosta. Firmas Food, para si e para a sua família. Disponível no seu supermercado local. Da Manhã Canadá Televisão, 24 horas por dia no canal 893 da Bell 5. Reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. Adquira já! Na Lota Seafood encontra os melhores produtos portugueses a preços imbatíveis. Temos uma grande seleção de peixe fresco, bacalhau, queijos e enchidos. E se não tiver tempo para preparar as suas refeições, nós fazemos isso por si. Visite-nos. Estamos à sua espera na Dundas Street West, no 1455. SDA Building Services. Proteção sanitária proativa de agentes infecciosos ultrassecos Max Fogger.
lavagem minuciosa de mãos com soluções antivirais. Connosco, a competência é tudo. Nebulizador com tecnologia antibacteriana e biotecnológica. Mata mais de 99,99% dos vírus, germes e bactérias presentes no bolor. O nosso desempenho faz a diferença. Contacte-nos para mais informações. SDA Building Services. Carlos Valente sabe colocar no rosto dos seus clientes o sorriso perfeito. Sentia-me embaraçada com os meus dentes, mas com os novos implantes sou toda sorrisos. A minha vida mudou completamente e ganhei a confiança necessária para encontrar um novo amor. Com implantes dentários, pode-se transformar de isto para isto, só numa visita. Mudamos a vida das pessoas um sorriso de cada vez, com dentes fixos no mesmo dia. Justin Trudeau foi o primeiro líder estrangeiro a receber um telefonema do novo presidente americano Joe Biden. A cortesia entre os vizinhos foi celebrada pelo Canadá, mas nem por isso um assunto sensível ficou de fora da conversa: o cancelamento da expansão do oleoduto entre Alberta e Nebraska por ordem de Biden. Trudeau tocou no assunto e disse sem rodeios a Biden que ficou decepcionado com a decisão. O objetivo agora é tentar encontrar uma saída que evite perdas econômicas para o Canadá por causa desta suspensão. Uma nova reunião entre Trudeau e Biden já foi marcada para o próximo mês. Embora saudemos o compromisso do presidente para combater as mudanças climáticas, estamos decepcionados. Foi assim esta a reação do primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau à decisão do novo presidente americano Joe Biden em revogar a licença presidencial para a expansão do oleoduto Keystone XL, horas depois de assumir o cargo. O projeto Keystone XL prevê a construção de 1.930 quilómetros de oleoduto para transportar até 830 mil barris de petróleo por dia de Alberta a Nebraska, uma obra com um orçamento de 8 mil milhões de dólares que recebeu luz verde do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em janeiro do ano passado. Joe Biden, que na campanha prometeu investir em fontes de energia limpa, disse que uma revisão exaustiva do projeto concluiu que a aprovação prejudicaria a liderança climática dos Estados Unidos. Para o premier de Alberta, Jason Kenney, do Partido Conservador, a decisão de Biden é um verdadeiro soco no estômago que vai colocar em risco milhares de empregos e a economia da província. As friends and allies of the United States, we are deeply disturbed that one of President Biden's first actions in office has been to rescind the presidential permit for the Keystone XL pipeline border crossing. This is a gut punch for the Canadian and Alberta economies. Sadly, it is an insult directed at the United States' most important ally and trading partner on day one of a new administration. As I speak, over 2,000 women and men have lost their jobs or are heading home from good-paying union jobs as a result of this decision. My thoughts go to every one of them as they cope with the distressing consequences. We'll continue to fight for them and for the 59,000 jobs that this project would create. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Marc Garneau, afirmou que o governo liberal continua a apoiar o projeto e que, apesar de respeitar a decisão de Biden, vai trabalhar com os Estados Unidos na questão da segurança energética e sempre em defesa do povo de Alberta. Acompanhe os destaques internacionais que selecionamos para este domingo. Mostramos a atualidade de outros países todos os dias nos telejornais da CMC-TV. A vacina da farmacêutica Moderna contra a Covid-19 está aprovada pela Organização Mundial da Saúde. O painel de especialistas recomenda a toma de 2 doses do fármaco com um intervalo de 28 dias entre cada uma das tomas. A Organização Mundial da Saúde desaconselha, no entanto, a administração desta imunidade em mulheres grávidas. Abre-se uma exceção no caso das grávidas serem profissionais de saúde ou então doentes de risco.
Um medicamento espanhol testado em França e nos Estados Unidos demonstrou uma redução quase total da carga viral da Covid-19. Segundo um estudo publicado esta terça-feira na revista Science, em experiências realizadas em animais com o fármaco plitidepsina, é um medicamento usado em tumores, o resultado foi uma eficácia antiviral de 99%. Isto de acordo com a empresa que produz este fármaco. A Nova Zelândia deverá manter as fronteiras fechadas durante grande parte do ano. O objetivo é medir o impacto a nível mundial das campanhas de vacinação contra a Covid-19. A primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, explica que a identificação de um caso de infecção em 2 meses mostra o risco que a Covid-19 ainda representa para o país. Desde março que as fronteiras do país estão fechadas aos estrangeiros. Estão, no entanto, autorizadas as entradas estrangeiras chegadas através de bolhas de viagem com a Austrália e alguns outros países do Pacífico, onde a doença esteja controlada. Os Países Baixos viveram mais uma noite de confrontos violentos entre a polícia e manifestantes. Em causa estão protestos contra o recolher obrigatório que foi implementado e que entrou em vigor. Uma medida que tenta travar a propagação da Covid-19. Várias lojas foram vandalizadas, um polícia foi agredido, houve 50 detenções. Na China, as discotecas reabriram esta semana em Wuhan, a cidade onde há cerca de um ano foram detectados os primeiros casos de Covid-19. Reabriram, mas com algumas diferenças. Sem distanciamento e sem máscaras. As imagens da reabertura das discotecas em Wuhan, a cidade chinesa, onde surgiu o primeiro caso do novo coronavírus, mostram o contraste com o que acontecia há um ano. À porta da discoteca é preciso ter máscara e uma temperatura corporal inferior a 37,3 graus Celsius, mas antes de entrar é também preciso mostrar ao segurança, através de uma aplicação, o historial de saúde e onde estiveram nos últimos dias. Só depois é dada autorização para entrar na festa. No interior da discoteca, são poucos os que continuam a usar a máscara. Estas são imagens da discoteca Super Monkey, uma das maiores da cidade, que tem 11 milhões de habitantes. Estão em contraciclo com grande parte do mundo, onde há cada vez mais zonas em confinamento por causa da pandemia. Vamos agora ao segmento Saúde e Bem-Estar. O especialista em aparelhos auditivos e próteses dentárias, Carlos Valente, traz sempre informações importantes. Olá, o meu nome é Carlos Valente. Uma pergunta, você já tem ouvido falar em dentaduras imediatas? Vamos falar nisto. Bom, dentaduras imediatas. O que é que são? Isto são próteses, dentes artificiais para substituir um dente natural no momento que o dente é extraído. Vou explicar um bocadinho melhor. Amanhã você está a passear, não olha para onde é que vai, cai para o chão, bate com a cara no chão, parte um dente. O dente não está bom, não pode salvar, tem que ir ao dentista para arrancar este dente, ou 2 ou 3, depende do caso. E você não quer estar sem dentes, porque a vergonha de ter a boca sem dentes, não pode rir, não pode se sentir bem com as outras pessoas, ou tem que ir trabalhar amanhã, ou tem que fazer uma entrevista. O que fazemos muitas vezes, quando a pessoa perde o dente, ou está para perder o dente, ou quando é preciso extrair o dente, arrancar o dente, temos que fazer uma prótese para colocar na mesma altura que o dente é extraído. Para chegar a este ponto, não é adivinhar, temos que fazer provas, temos que fazer uma medida, temos que verificar que as medidas estão certas e que estamos a gostar da maneira que o dente vai ficar, e depois temos que adivinhar um bocadinho como é que vai ficar na boca. Quando não está lá o dente, podemos fazer uma prova com cera para verificar que gostamos, mas quando não há esta opção, temos que adivinhar, eu tenho que adivinhar um bocadinho e pôr um dente mais perfeito, ou dentes mais perfeitos, para sentir-se bem e poder comer e ter um sorriso, não é? Esta parte é uma dentadura imediata.
é importante entender que esta dentadura, às vezes, é melhor ser uma dentadura temporária também. Há casos que fazemos estas dentaduras imediatas que são permanentes, mas não aconselho fazer desta maneira porque há tantas coisas que podem ir erradas. Não há aquela oportunidade para verificar as medidas, ver os estéticos, para a pessoa sentir-se bem e mais importante, é que a boca vai mirar. Há duas partes do osso nos maxilares. Há a parte que aguenta a raiz e depois há o queixo, o maxilar. Este osso que aguenta a raiz está ligado ao queixo. Quando não há raiz, este osso começa a mingar, encolher. E quando isto acontece, claro, dentes postiços já não vão servir tão perfeito. Uma dentadura imediata é uma dentadura feita no momento. Há 3 maneiras que podemos fazer isto. Já mencionei há bocado. Pode ser uma dentadura imediata que é temporária, que é ideal, e depois, ao fim de 4, 5, 6 meses, ser uma permanente. Isto é o melhor, é o ideal. O que podemos fazer também, quem tem uma prótese que é uma parcial, no dia que os dentes são extraídos, a pessoa vai extrair o dente, arrancar o dente, torna a vir ao meu consultório e nós acrescentamos um dente naquela prótese. Este faz parte da dentadura imediata temporária. No fim, ao fim de 4, 5, 6 meses, convém fazer uma permanente para a pessoa ficar mais perfeita. No fim, o mais importante é saber, se houver um problema que sabe que tem que tirar um dente, não tenha medo, porque há opções que a pessoa pode ter uns dentes na mesma altura. Não vai uma semana sem um dente, que não se vê o dente, como se vê às vezes na televisão, engraçado. Como sabem, agora dentaduras imediatas são possíveis, mas entendem que cada boca é diferente. É necessário fazer uma consulta e depois escolher a opção melhor para si. Saber é poder. Muito obrigado, até a próxima. De seguida, canadianos concordam com regulamentação para impedir o discurso de ódio e racismo nas redes sociais. E a mensagem do pastor Rui Nunes no segmento A Esperança. A solução do Covid-19 começa consigo. Fique em casa isolado dos outros se estiver doente, mesmo com sintomas ligeiros. Mantenha 2 metros de distância dos que sejam fora do seu agregado, mesmo de familiares e amigos. Use máscara em lugares públicos e de trabalho. Lave as mãos com frequência. Faça autoavaliação online para saber se deve fazer o teste. O trabalho de parar a propagação não acabou. Juntos faremos a diferença. Para saber mais, visite ontario.ca/coronavírus. Osler Fish Market, o melhor mercado e armazém de mariscos e pescado. Com peixe fresco todos os dias. Temos para si e para a sua família a melhor qualidade. Nós conhecemos a origem dos nossos produtos. Irá certamente encontrar aqui algo novo e delicioso. Venha ver por si mesmo o Osler Fish Market, no 16 da Osler Street, em Toronto, na Dundas e Dupont. O Canadá é provavelmente o país onde reside a maior comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Está bem integrada sem nunca ter perdido as raízes. Para apoiar e projetar de forma correta a vida de mais de 600 mil portugueses aqui residentes, o Correio da Manhã Canadá é a companhia perfeita com a informação necessária. Correio da Manhã Canadá. O jornal português de maior circulação no Canadá. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. Não consegue dormir porque sono ou não usa a máquina CPAP porque não pode ou não quer? Por que não experimentar o nosso confortável dispositivo portátil? É uma máquina sem fios ou tubos embaraçosos.
garantida para reduzir o ressonar. Ligue para marcar uma consulta para um teste que vai recompensar. Comece a respirar a caminho de uma vida mais longa e saudável. Muitas vezes palco de discursos racistas e de ódio, as redes sociais, pelo menos no Canadá, poderão começar a ser regulamentadas. É promessa de campanha de Justin Trudeau e conta com o apoio da maioria dos canadianos, como revela uma recente sondagem. À luz das invasões ao Capitólio por grupos de extrema-direita nos Estados Unidos da América, os canadianos apoiam o governo federal na regulamentação online do discurso racista e de ódio. Um recente estudo encomendado pela Fundação Canadiana das Relações Raciais mostra que os canadianos apoiam a ação governamental contra o ódio online. Cerca de 58% dos entrevistados acham que o conteúdo de ódio na internet está a aumentar e 60% pretendem uma maior regulamentação federal. A maioria concorda mesmo com a remoção deste tipo de conteúdos das redes sociais. Quase 3/4 dos inquiridos revelam-se preocupados com o aumento do extremismo de direita e do terrorismo. Grupos terroristas e de extrema-direita utilizam frequentemente as redes sociais para fazerem crescer o seu movimento. A pesquisa sugere que 1/3 dos inquiridos já se cruzou com conteúdo online que incita à violência. A introdução de medidas para regulamentar o conteúdo das redes sociais foi uma promessa de Justin Trudeau na sua campanha eleitoral de 2019. O primeiro-ministro quer que as plataformas removam conteúdo ilegal em 24 horas, sob pena de sofrerem penalidades financeiras. Embora a proposta ainda não tenha avançado, o Governo Federal já garantiu que a moção para regular o conteúdo da internet vai ser apresentada em breve. Deixo-vos com mais alguns destaques recentes no Canadá. O governo liberal de Justin Trudeau quer promover uma maior diversidade na contratação para os departamentos de serviço público governamentais. De acordo com a imprensa canadiana, o governo pretende contratar mais líderes séniores com uma experiência profissional variada, assim como funcionários indígenas e de cor. O governo afirma que estes grupos são os mais discriminados no trabalho e os que enfrentam mais obstáculos. Um mercado de venda e de aluguer de apartamentos e condomínios residenciais está nesta fase a favor dos cidadãos da área metropolitana de Toronto. Os mais recentes dados do Conselho Regional Imobiliário de Toronto indicam uma redução nos preços e um aumento significativo da oferta de apartamentos durante os últimos 3 meses de 2020, um padrão que se repete também em 2021. Desde o início da pandemia, em março de 2020, até aos primeiros dias de janeiro deste ano, que a Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá já recusou a entrada de mais de 30 mil visitantes. Esta decisão vem no seguimento do crescente número de casos do novo coronavírus no país e de forma a controlar o número de infecções em território nacional. Os dados revelados pela agência indicam que nos últimos quase 10 meses, cerca de 30.500 estrangeiros tentaram entrar no Canadá pelos Estados Unidos por via aérea e terrestre. Além disso, mais de 750 estrangeiros tentaram entrar depois de chegar de avião de outros países. Os estudantes internacionais do ensino superior canadiano têm agora a possibilidade de estenderem a sua estadia no Canadá para a procura de trabalho, com o intuito de se estabelecerem no país. Foram abertas as inscrições na quarta-feira, dia 27 de janeiro, para um novo programa de autorização de trabalho que vem oferecer mais tempo aos estudantes que procuram experiência profissional após a conclusão do curso. De acordo com o Departamento de Imigração do Canadá, milhares de estudantes internacionais não encontraram emprego nem obtiveram experiência de trabalho neste último ano, em consequência da pandemia. Com o prazo das licenças perto do fim e com dificuldades no mercado de trabalho enfraquecido, o novo programa vem oferecer mais 18 meses de estadia no Canadá, que pode beneficiar cerca de 52 mil estudantes. Caso estes encontrem trabalho qualificado no país, ficam elegíveis para se candidatar à residência permanente. Em dias cada vez mais difíceis, uma mensagem de reflexão é sempre bem-vinda. É o que temos todos os domingos, com o pastor Rui Nunes, no segmento A Esperança. Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Há uma luz, caminho, uma solução para a vida. A esperança, sim,
Há esperança, sim, há esperança para ti. Olá e bem-vindo ao programa Há Esperança. Já alguma vez se desapontou com Deus? Já se sentiu decepcionado por Deus permitir que algo ruim e difícil acontecesse? Eu tenho que ser honesto consigo e dizer-lhe que já me senti assim algumas vezes. Uma das ocasiões em que me senti desta forma foi quando um amigo com 30 e tal anos partiu vítima de doença prolongada depois de longos e penosos meses de tratamentos. Durante dias, semanas, meses, orei e pedi a Deus por cura e restauração para esta pessoa. Mas isso não aconteceu. É sempre tão duro e difícil quando perdemos alguém que amamos. É tão complicado acompanhar e ver o sofrimento tantas vezes envolvido antes da partida de alguém. Pessoalmente, eu creio em cura divina e já vi muitas vezes Deus curar pessoas. Já experimentei isso na vida, no corpo, e não esperava algo diferente senão a restauração desta pessoa tão nova e com tanto para viver. Pelo menos, segundo a minha perspectiva. E muito da nossa frustração tem como base isto mesmo, a nossa perspectiva. A verdade é que a nossa visão da vida é limitada e imperfeita. É-nos difícil compreender alguns acontecimentos, em especial os mais trágicos. O que é que fazemos quando o que desejamos ou oramos não acontece? Como é que nós reagimos? Temos nós o direito de reclamar com Deus, achando que Ele foi injusto? Viramos-lhe as costas porque Ele não fez o que nós queríamos? Há um texto bíblico que, ao longo dos anos, me tem ajudado a ver e a avaliar as coisas de maneira diferente. Veja o que Deus falou através do profeta Isaías. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Precisamos de nos lembrar que a sabedoria das Escrituras, que é a palavra de Deus, nos ensina a recordarmos que os caminhos de Deus, os seus pensamentos, a sua vontade, diante de uma determinada situação, estão acima daquilo que nós podemos compreender. Os caminhos de Deus são mais altos. Os pensamentos de Deus vão além do que a mente humana e limitada pode compreender. Porquê Deus? Pergunta o ser humano diante de um problema de saúde, um acidente, um infortúnio da vida. E quando eu refletia sobre este assunto, lembrei-me que Jesus sentiu algo parecido no momento mais difícil da sua vida. Quando ele estava na cruz do Calvário, pregado, a morrer como um criminoso sem ter causado mal a ninguém, sabemos que, na verdade, ele estava a morrer pelos pecados da humanidade, o justo pelos injustos, para trazer salvação e perdão para todo o que nele crê e com um coração sincero o segue. Está escrito que, à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Jesus sentiu-se desamparado naquele momento, só. Você já se sentiu só na vida? Mas o interessante aqui é que Jesus não permitiu que aquilo que sentia o levasse a revoltar-se contra o Pai ou a blasfemar como o criminoso que estava ao lado dele fez. A Bíblia diz-nos que Jesus clamou com grande voz e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito.
E havendo dito isso, expirou. Apesar de tudo aquilo que Jesus sentiu, ele entregou-se nas mãos do Pai. Apesar de tudo aquilo que você possa estar a viver ou a sentir, entregue-se nas mãos do Pai. Você pode estar a sentir solidão, decepção, tristeza, revolta, incompreensão. Não importa. Coloque a sua vida e a sua fé em Deus e nas promessas da sua palavra. Tudo pode falhar à nossa volta, mas Deus é eterno e permanece o mesmo para sempre. Não permita que a sua decepção o afaste do Pai. Lembre-se que os seus caminhos e os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Entregue-se a Jesus Cristo e confie nos cuidados do Pai Celestial. Obrigado pela sua companhia. Eu chamo-me Rui Nunes e o programa A Esperança foi trazido a si pela Igreja Novas de Alegria em Toronto. Que Deus abençoe. Há uma luz, caminho, uma solução para si. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Este programa foi oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Daqui a pouco, Liga Nacional de Hóquei viraliza vídeo de um pequeno adepto na internet. E os pormenores da vitória do presidente Marcelo Rebelo de Souza, com mais de 60% dos votos. Proprietários e construtores confiam em Senso Building Supplies pela alta qualidade e ferramentas de alto nível. Tijolos, pedra, blocos de cimento, pedra natural, drywall e isolamento. Crie uma atmosfera relaxante. Permacon, o maior fabricante de produtos de cimento para jardinagem e indústria de pedreiros. Senso Building Supplies mantém um serviço superior de atendimento com entrega ao domicílio ou no local de trabalho. Olá, eu sou Filomena Silveira, Chartered Professional Accountant. Se esta é a altura em que a sua empresa está pronta para fechar as suas contas anuais e submeter as declarações de imposto ao governo, eu estou aqui para lhes ajudar de uma maneira mais eficiente a fazer o seu planeamento do seu income tax. Nós estamos agora aqui numa locação nova no College em Ossington, que é mesmo no coração da nossa comunidade portuguesa, para lhes servir melhor. Get amazing results. Acreditamos que uma imagem vale 1000 palavras. E também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade. Deixamos que seja você o juiz. Get amazing results. Ligue-nos para uma consulta gratuita em Toronto ou Mississauga ou visite theoliveirasystems.com. Este segmento foi oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também foi oferecido pela Leona Ontario Provincial District Council. I just started my training and I am Leona. Última parte do programa de hoje e avançamos para o habitual resumo do programa Açores em Destaque. Um espaço exclusivamente dedicado aos Açores, todos os domingos, a partir das 21 horas na CMC TV. Sejam bem-vindos ao Açores em Destaque desta semana, um programa que lhe traz semanalmente muita cultura, muita tradição e o que de melhor se faz nos nossos Açores. Ora bem, isto primeiramente começou quando eu comecei a fazer coisas para mim próprio, enquanto estava a estudar.
Depois os meus amigos foram vendo o que é que eu estava a fazer e também começaram-me a pedir para fazer peças para eles. É isso, chegas cá com uma ideia, tento transformar a tua ideia, escolhes a tua pele, a pele que gostas e o que é que queres fazer e eu tento executar. Bom, ponta delgada da prova é colocar à prova a nossa restauração, os nossos munícipes, num momento particularmente difícil no contexto económico, ou seja, quando nós olhamos para o impacto dessa pandemia, o setor da restauração efetivamente foi o setor um dos mais afetados. E também com a falta, digamos, junto dos ministros da confiança de poderem frequentar a restauração. Com essa medida ponta delgada da prova, os restaurantes são desafiados a criar um menu regional, menu esse que é comercializado por um valor único de 15 euros e o município participa em 50% num cada menu. A flora azórica nasceu da minha grande paixão pelas plantas e por trabalhar com as mãos e de querer criar algo que nós pudéssemos utilizar na cosmética. Comecei a ler os rótulos dos produtos e comecei a ver que andava para ali demasiada coisa que não era preciso estar ali para o produto funcionar e ser bom. E comecei a olhar para a nossa terra. Se é um produto também que eles sabem, cada vez mais o cliente dá valor àquilo que é feito com as nossas mãos e com as coisas cá da terra. Para o programa completo, esperamos por si na CMC TV, no canal 893 da Bell Fibe. No passado domingo, apesar de forte ausência dos eleitores, Portugal foi às urnas para escolher o presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa, como indicavam as sondagens, foi reeleito para mais um mandato. Fique com todos os pormenores deste que foi mais um importante ato de compromisso com a democracia do povo português. Sem surpresa, Marcelo Rebelo de Sousa é reeleito Presidente da República. Conseguiu 60,8% dos votos, larga margem que o deixa longe de uma segunda volta. Ana Gomes já contava com uma luta renhida frente a André Ventura. Ficou em segundo lugar sem conseguir o principal objetivo de levar Marcelo a uma segunda volta. A socialista, que aponta o dedo aos que dentro do partido não lhe deram a mão, conseguiu 12,9% dos votos dos eleitores. Logo atrás, com diferença de apenas 1 ponto percentual, está André Ventura. O primeiro a lançar-se na corrida destas presidenciais falha o principal objetivo e perde para Ana Gomes. João Ferreira arrecada 4,3% dos votos. O candidato apoiado pelo PCP perde para Ventura por larga margem. A abstenção nestas eleições atingiu níveis nunca antes registados numas presidenciais. 54,6% dos eleitores portugueses não foram às urnas. Marcelo Rebelo de Sousa vai continuar a ser o presidente de todos os portugueses, mas sabe que o futuro será mais exigente. Tenho a exata consciência de que a confiança agora renovada é tudo menos um cheque em branco. Quem recebe o mandato tem de continuar a ser um presidente de todos e de cada um dos portugueses. Um presidente próximo. Um presidente que estabilize, um presidente que una, que não seja de uns os bons contra os outros os maus. Em plena crise económica e sanitária, Marcelo quer dar resposta às necessidades da população. E a nossa equipa foi às ruas ouvir algumas pessoas da comunidade luso-canadiana sobre os resultados das eleições presidenciais. Eu acho que foi uma eleição muito boa.
O Marcelo Rebelo, para mim, é uma bela pessoa, é uma pessoa que tem experiência e sabe o que está a dizer. Com respeito ao Marcelo Rebelo, acho que foi eleito, que vai ser um bom presidente, mas que ele está muito ligado ao Partido Socialista, que não devia estar tanto ligado ao Partido Socialista. O Chega, acho que devem respeitar o Chega, porque ele tem os votos. Na minha maneira de ver, foi uma ótima escolha. Claro, penso que não poderia ser outra. Que seja bom para os portugueses haver mais concorrência, também com o que aconteceu nas eleições dos Açores. Com o Chega, claro, formaram um governo e penso que quanto pessoas mais a concorrer, mais concorrentes, melhor. Eu acho que foi uma vergonha para os portugueses. O Marcelo não merece o respeito dos portugueses. Estou muito satisfeito por ele ter ganho esta eleição. Pessoa experiente, amigo do povo. O pensamento do Chega tem umas coisas que eu não gosto. Embora é quase uma extrema-direita, quando é extrema, muito demais não presta. Tanto, qualquer que seja o partido, quando chega para os extremismos, não presta. No desporto canadiano, um momento que marcou a vida de um pequeno adepto do hóquei. Um vídeo de um menino de 5 anos de New Brunswick, onde aparece a conduzir um mini nivelador de gelo no seu ringue caseiro, captou a atenção da Liga Nacional de Hóquei. O vídeo foi partilhado pela NHL e tornou-se viral. Nicolas Alain é o pequeno protagonista do vídeo, onde aparece a nivelar a pista de gelo no quintal de sua casa com um mini Zamboni e algum equipamento extra. Filmado pelo pai, Marty, na sua habitação em Sainte-Marie-de-Kent, New Brunswick, o vídeo foi para o Facebook por mera piada. Mas o que Nicolas e o pai não estavam à espera era que o vídeo se tornasse viral na internet. E com a ajuda de uma grande liga desportiva, a NHL, o veículo nivelador de gelo e a pista caseira, ambos feitos pelo pai de Nicolas, chamaram a atenção da Liga Nacional de Hóquei, que contactou Marty para saber se poderiam partilhar o vídeo nas suas redes sociais. O pai, que não conseguia acreditar que o vídeo tinha chegado aos olhos da Liga, autorizou a sua publicação prontamente. Marty revelou à imprensa canadiana que o filho Nicolas é fã de Lucas Cormier, um jogador regional de hóquei no gelo de Sainte-Marie-de-Kent. O vídeo, partilhado pela NHL, tornou-se viral nas redes sociais e já nas primeiras horas contava com mais de 640 mil visualizações no Facebook. E temos novidades. A CMC TV conta agora com a parceria da Montreal Magazine para trazer mais conteúdos locais à nossa programação. Saiba os pormenores com a jornalista Tereza Lencastre. Temos connosco hoje Conceição Ferreira. Conceição é jornalista e diretora da Montreal Magazine. Muito obrigada pela sua presença virtual hoje. Vamos falar sobre uma notícia boa, que é uma parceria entre o Correio da Manhã e Canadá e a Montreal Magazine, que consiste na exibição de um programa chamado também Montreal Magazine e que já estreou na sexta-feira no nosso canal, na CMC TV. Gostava de falar um bocadinho sobre a vossa proposta. Quem nos está a acompanhar pode não ter tido a oportunidade de acompanhar a estreia, portanto também estar aqui curioso para saber afinal qual é que é a vossa proposta e portanto é isso precisamente que eu lhe queria perguntar, o que é que se pode ver neste programa? Ora, este programa é um programa direcionado à comunidade. Antes de mais, obrigada. A comunidade merece de facto que continua a existir o Montreal Magazine a partir do Quebec, mas sim o foco sempre da comunidade, daquilo que a comunidade precisa, o que a comunidade tem de bom para se mostrar. E nós não somos alheios a isso. E daí que haja o programa da terça, ou o programa da sexta, ou o programa de sábado, são sempre temas diferentes, mas sim sempre a atualidade, o que nós vivemos, o que nós de facto precisamos de mostrar no Canadá, que temos uma comunidade que tem visibilidade. E é essa a preocupação do Montreal Magazine, agora neste projeto que nós abraçamos em parceria com o Correio da Manhã, como disse muito bem, que traz certamente frutos, porque de mãos dadas andamos sempre melhores do que andarmos sozinhos e não sermos compreendidos. E desta forma eu acredito que esta janela no futuro
irá brilhar, sim, para todos, para uma comunidade, não só para a comunidade daqui, mas, por exemplo, a comunidade de Kingston, podemos ir vê-la, a comunidade de Ottawa, podemos ir vê-la, e não só. No verão, todos os anos, nós passamos em Portugal, trazemos uma série de documentários que são para a comunidade e são feitos por um profissional, não posso ser alheia. O produtor Alberto Feio é um empenhado em matéria, no que questiona coisas portuguesas para os portugueses verem cá, mas sim, um profissional que tem 40 anos de Rádio Canadá, com conhecimento, mas com uma certa profundidade naquilo que quer dar à nossa comunidade. Muito bem. Um dos aspectos que referi há pouco e que também gostava de ressalvar aqui é que estes programas trazem sempre conteúdos novos, não é? Sabemos que o programa vai ser exibido ou está a ser exibido às sextas-feiras, durante 1 hora, depois do Jornal da Noite de Canadá, e às sextas e terças-feiras, e depois aos sábados também com uma emissão especial da missa. Estes programas de terça e sexta-feira trazem sempre conteúdos novos, não é? Que era uma questão que gostava de salientar. Sem dúvida, estes conteúdos, por exemplo, pode ser encontrar, vamos dar um exemplo, a nossa deputada federal, que é Alexandra Mendes, por exemplo, encontrar o nosso deputado provincial, Carlos Leitão, que já foi ministro, por exemplo, falar do futebol, que é uma equipe que vai partir, se Deus quiser, este ano para Portugal, onde vai ter as suas exibições no Algarve, onde o Montreal Magazine irá acompanhar. Por exemplo, falar de um diretor que está à frente de uma companhia, ou falar do simples cidadão que merece também que a gente vá, por exemplo, filmar como é que está a seguir o seu negócio, ir ao chouriçor, mostrar o chouriçor que é o especialista nos enchidos, ou falar da Júlia do Soares, ou ir à pastelaria Notre Maison, ou à Senhora do Rosário, ou à Marcelino, enfim, uma série ou ir ver as associações, que nós estamos sempre no foco das associações, desde o Clube Portugal, desde o Oriental, tantos outros que nós, ou ir à paróquia Nossa Senhora de Fátima em Laval, como disse há pouco, para a celebração da missa, que todas as pessoas estão coladas para verem a Santa Missa do domingo, desde os doentes, desde os velhinhos. Essas pessoas merecem. Mas, sobretudo, falar também, a colaboração do Montreal Magazine conta sempre com o Gabriel David Ferreira Feio, que é o expert em história de Portugal, e não é alheio em que mostre também às crianças o português, falar o português. Porquê que as famílias não continuam a persistir em mostrar a língua portuguesa na casa onde é o seio familiar? Tudo isso são preocupações nossas e eu acho que nunca é demais nós darmos o que a comunidade merece. Muito bem. Muito obrigada, Conceição, pelo seu contributo. Deixamos então o convite aos nossos telespectadores acompanhar a Montreal Magazine, que estreou na sexta-feira e que agora faz então parte da programação da CMC-TV, às terças-feiras, às sextas-feiras e aos sábados de manhã, com este ponto alto então da missa. Muito obrigada. Quero agradecer à Teresa, muito obrigada por esta oportunidade. É sempre importante que as pessoas saibam que o Montreal Magazine está lá, é para continuar a abraçar o projeto, e também quero agradecer ao Sr. Eduardo Vieira por acreditar no nosso trabalho e estar disponível. Bem-aja. Muito obrigada, Conceição. Até breve. Terminamos aqui o CMC-TV em Destaque deste domingo. Não se esqueça que para ter acesso ao nosso canal e todos os nossos conteúdos, basta ligar para o número que está no ecrã ou visitar o website da Bell Fibe e assim adicionar o canal 893. Acompanhe o que temos partilhado também nas redes sociais. Obrigada pela audiência e até para a semana.